Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um episódio do Como Cheguei Aqui, o nosso videocast e podcast de carreira, empreendedorismo e gestão. Hoje temos uma convidada mega especial, mas antes de introduzi-la, eu queria dar as boas-vindas mais uma vez para Júlia Severo. Obrigada, Maria, é um prazer estar aqui de novo com você. E hoje a gente está aí com a Mariana Dias, uma mesa de mulheres, Hoje temos uma mesa de mulheres muito especial, vai ser um debate riquíssimo, então vamos introduzir aqui a nossa convidada. Hoje conosco aqui a Mariana Dias, que é CEO da GUP, uma plataforma de recursos humanos, uma das pioneiras, né, e mais tecnológicas que a gente tem hoje no mercado. Mari, muito obrigada pela tua presença hoje. Estou super feliz pelo convite, vai ser muito rica essa troca e feliz também essa mesa de mulheres. Exato. Aqui juntas. Pra gente é sempre muito importante poder trazer esse protagonismo feminino, então a gente vive discutindo aqui sobre a importância de trazer figuras femininas de sucesso, de, enfim, inspiração para todo mundo que tá ouvindo, então é muito importante e muito legal que você esteja aqui hoje. Bom, a nossa proposta aqui é muito de dar a palavra aos nossos convidados, deixar com que eles contem sobre as suas trajetórias de carreira, de vida, de gestão e empreendedorismo. Acho que o seu caso tem bastante desses pontos todos juntos. Então, eu queria começar aqui a nossa conversa pedindo para você se apresentar, conta um pouquinho da tua trajetória e depois a gente vai entrando nas minúcias aí. Legal. Exato. Bom, sou a Mari, uma das 4 fundadoras da GUP. A história começa, acho que de empreendedorismo na minha vida, sem eu perceber. Eu sou aqui de São Paulo, e aí eu me formei aqui, e dentro da faculdade eu comecei já a me envolver em algumas coisas de empreendedorismo. Fiz uma iniciativa para a gente fomentar uma padaria comunitária para pessoas carentes lá na faculdade, mas eu olhava tudo aquilo como algo super bacana para ser feito, mas eu não queria ser empreendedora. Queria realmente entrar numa carreira executiva. Meus pais são empresários, eles têm um negócio pequenininho e eu vi várias dificuldades, quase falências, nunca consegui ter férias, 13º. Então eu olhava a minha carreira e falava, puxa, eu quero realmente uma carreira dentro de uma empresa mais estável. E aí eu participei de um programa de trainee, que foi da Ambev, entrei, isso mais de 10 anos atrás, e entrei dentro de uma área que eu falei, puxa, eu quero, depois do programa de trainee, ir para o marketing, para vendas. Não me coloca no RH. Olha aí, hein? E aí teve uma pessoa, né, lá da empresa que olhou para mim e falou assim, Mari, dá uma chance pro RH. Aí eu falei, puxa, será? RH é tão operacional. Ai, não. Eu tinha um preconceito gigante, Júlia, assim, com a área. E aí essa pessoa fez assim, ó, vai, testa. Se você não gostar, a gente te coloca lá no marketing ou vendas que você gosta. Fui para uma marketing e vendas não era operacional, né? Não era. Na sua visão. Gente, olha só, são os conceitos que a gente faz no início de carreira e que não necessariamente a gente tem a vivência para entender se isso é verdade ou não, né? E aí eu fui para o mundo de fábricas da Ambev, que é um mundo também que eu não estava acostumada. Chão de fábrica mesmo. Chão de fábrica mesmo. Eu fiquei quase 4 anos em chão de fábrica. Em diversas operações, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. E aí lá, eu aprendi, tive a oportunidade de um sistema fechado, que é uma fábrica, entender a correlação das variáveis de RH para rentabilidade, produtividade. Porque pensa numa fábrica, o grande objetivo, no caso dessa empresa que eu trabalhava, era sair mais bebidas no final da linha. E aí, quando você começa a correlacionar absenteísmo, será que faz sair mais bebidas no final da linha? Engajamento, turnover e diversas outras correlações de RH, aí eu me apaixonei. Falei, caramba, a gente tem a maior ferramenta para o negócio crescer e inovar, que somos nós. Pessoas. E a gente menospreza o valor disso. E aí eu me apaixonei, comecei a mergulhar nesse mundo. Adoro esse mundo de black belts, green belts, onde você pega muita coisa para correlacionar e ver o que sai ali no final. E aí, em 2014, eu tive tentando desenvolver um desafio lá para melhorar a parte de recrutamento e seleção dessa empresa. Tive a ideia de começar a digitalizar de uma forma muito melhor o processo seletivo. A grande dor que eu tinha na época era, puxa, e se a gente tivesse uma ferramenta para ajudar a pegar aquela pilha de currículos, porque era pilha de currículos. A gente recebia um monte de currículo, por mais boa vontade que a gente tivesse como RH, impossível analisar todos os currículos, impossível dar feedback para as pessoas. E como é que você faz para, às vezes, numa leitura dinâmica de até 1 minuto de ler um currículo, seja digital ou não, entender se a pessoa certa? Muito complexo. Então, mergulhado em dados, que era o mundo que eu gostava,
E se a gente começar a descobrir essas variáveis? Sim. Então, na época, a gente nem pensou ainda em inteligência artificial. Era realmente correlacionar e aprender o que fazia mais sentido para cada vaga. E aí, agora, encurtando um pouco a história, desse insight, passou 2 dias, eu tinha certeza que eu ia ser incapaz de fazer isso sozinha. Pensei numa pessoa que é a Bruna, cofundadora, junto comigo. E aí, a gente, né, fui lá tentar convencê-la. Esse momento de convencer um sócio é sempre muito complexo, porque ela tinha uma carreira de quase 10 anos na Ambev. Nossa. Estável, Sim. crescendo, A pessoa, né? você acabou de chegar, você tá vindo com essas ideias de maluco. Mas foi exatamente isso que ela me falou. Ela falou assim, Mariana, não só eu não vou, como eu vou te convencer a não ir também. Mas Ela tentou me porque essa reverter. ideia não é boa. Porque essa ideia não é boa. E o pior, ela ainda me falou, Mari, mas ela era gerente nacional de recrutamento. E ela falou assim, mas você sabe que eu não sei no detalhe recrutamento e seleção, né? Porque eu gerencio. Eu falei, não, eu sei, mas a gente vai se complementar, vai dar certo. A gente já tinha trabalhado em alguns projetos juntas. E aí, passaram-se 6 meses, nas madrugadas, a gente tentando desenvolver. O meu irmão, que é o Guilherme, a gente morava juntos. Ele já estava em contato com essa parte de inovação, criatividade dentro de uma empresa de consultoria que ele trabalhava. E ele começou a ajudar a gente a tirar a ideia do papel. Aí foi quando a gente convenceu o Gui a realmente fazer parte desse negócio. E começou a Gup quando o 4º sócio entrou, que foi o Robson, que é a parte que faltava, né, de tecnologia. Uma empresa de tecnologia, né? Tinha 3 fundadores não techs. E aí começa a história da Gup. Perfeito. E eu acho que um destaque em tudo que você falou é entender quão importante é esse processo de você estar em uma empresa e sentir esse incômodo, essa necessidade e ter essa flexibilidade para conseguir trazer esse tipo de ideia. Porque pelo que você explicou, estando ali na Ambev, você entrou, já teve essa flexibilidade na hora de selecionar essa área para a qual você seria direcionada, acabou indo para o RH, mas se não desse certo, você ia em outra, ia para outra, então essa mentalidade de conseguir fazer as trocas rápidas e flexibilidade, quanto isso pode ter te ajudado também nesse processo, né? Nossa, ninguém nunca me pegou assim nesse ponto, para ser sincera, mas te ouvindo totalmente. Porque, imagine se eu tivesse entrado numa empresa que não permitia o intraempreendedorismo, a inovação, a troca de áreas, talvez eu não estivesse aqui. Então, eu sou apaixonada por essa parte de destravar o potencial humano, sabe? Puxa, como que a gente faz vocês serem as melhores no que vocês podem? E a empresa tem um papel fundamental nisso. Sim, sim. Exato. E como que foi esse processo, assim, aí mais uma pergunta curiosa mesmo, né? Como que foi esse processo de ter a ideia há 10 anos atrás, quando nem se falava de ter uma plataforma, uma tecnologia que fizesse o que o trabalho humano até então fazia, que é pegar aquela pilha, como você mesmo disse, né? Aquela pilha de currículos e ler. Você teve a ideia, só que existia tecnologia para isso? Existia um fornecedor de tecnologia para você falar, olha, esse fornecedor pode ser o desenvolvedor da minha plataforma? Porque às vezes a gente tem uma ideia brilhante, é uma dor, né, do empreendedor, Sim. mas ainda não é o timing, ainda não tem a tecnologia, o mercado ainda não está Ou pronto. então não tem um fornecedor que te ajude a desenvolver, então... Exato. São Sim. dificuldades ali de início. E esse não ter exemplos, seja de outras plataformas ou de outras pessoas fazendo aquilo, te dá o quê? Medo. Te dá muito medo. E, gente, eu tive muito medo no começo. Acho que é importante colocar essa situação de vulnerabilidade também, porque eu passei por tudo isso. Quando começa ali, né, eu e Bruna só, sem nenhuma conseguir desenvolver, como é que a gente tira a ideia do papel? Como é que a gente fala assim, será que é possível a gente pegar uma inscrição e entender se tem algum matching com a vaga? E aí, acho que assim, o medo pode ter sempre 2 caminhos. Ele te travar, porque você olha assim, é impossível, seja porque eu não consigo ou porque o mundo não deixa, ou você falar, eu vou tentar. E pode ser pela minha formação, eu não sei o que é, porque isso é sempre complexo, né? Da onde vem os soft skills que a gente tem, os power skills. Mas eu sempre tive muita vontade de tentar, assim, mesmo com medo. E eu acho que reconhecendo os meus medos, isso sempre me fez ser muito esforçada. Então, eu falava sempre, assim, no começo, eu e Bruna trocando, né? Bru, a gente não faz ideia de como a gente vai colocar isso no mercado. Mas a gente não vai parar até a gente conseguir. E foi assim, até a ideia, até o primeiro MVP. E do MVP, quando a gente fez a primeira venda. A primeira venda da Gup, gente, a gente não tinha plataforma. A gente tinha um PPT de 3 páginas. Que poder de persuasão, né? Primeiro você convenceu a sócia, que já tinha 10 anos de carreira, e depois você convenceu um cliente, quando não tinha nem a plataforma ainda. E a gente vendeu pra América Latina ainda. Não tinha nem português a versão. Tinha que vender em espanhol. E por quê? E assim, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir entregar esse projeto em 3 meses que ele colocou o prazo pra gente? Não.
mas a gente tinha certeza que a gente ia virar N madrugadas até a gente conseguir. Então, eu acho que esse movimento de empreendedor, seja você para fora ou mesmo intraempreender dentro da empresa, é você meio que jogar o peixe, né, e correr atrás dele com a vara, né, o tempo inteiro, porque você nunca vai ter certeza, você nunca vai ter as variáveis que você precisa para tomar a decisão e fazer aquilo, porque senão alguém já estaria fazendo, né? Exato. Mas você percebeu que você estava sendo intraempreendedora? Porque você conta aí que na sua trajetória pessoal, inclusive, você rejeitava essa ideia de criar um negócio próprio, mas você não percebeu que você estava sendo intraempreendedora, ou você percebeu e falou, ué, mas até então eu não queria, agora eu quero? Zero, gente. Tanto que depois que eu comecei a empreender, e aí comecei a contar a história, aí que vieram os links de, nossa, eu acho que eu já tinha uma veia empreendedora. Porque, por exemplo, no colegial, eu ia na 25 de março, comprava esmaltes e bijuterias e vendia para as minhas amigas, para ter um dinheirinho. Quando eu fui fazer intercâmbio lá fora, gente, esse daqui é um fun fact, tá? Eu ensinei samba pras americanas pra ganhar o dinheiro lá. Excelente. Então, assim, depois que eu fui pensar, eu falei, caramba, eu já tinha pouco Isso já estava dentro de você desde o momento que você entrou ali no chão de fábrica e falou, cara, isso aqui é uma questão de pessoas. Só que existe uma outra ponta também de que, assim, é impossível. Você pode virar N noite e você analisar 1000 currículos por dia, né, assim. Então, é impossível você fazer isso. Então, você já tinha ali quase o mosquitinho do intraempreendedorismo e aí foi ali tentando convencer a Bruna e fazendo as coisas acontecerem, né? E eu acho que a gente tomou um caminho que, no mundo empreendedor, não tem certo e errado. Cada um começa de um jeito. O jeito que a gente começou foi tentando resolver uma dor. A gente não fez um business plan. Eu não sabia o tamanho do mercado. Eu não sabia. Eu lembro que quando eu fui falar pro meu pai que eu ia empreender, ele fez 3 perguntas pra mim. Ele falou assim, Mari, mas você vai ganhar quanto de dinheiro? Eu falei, não faço a menor ideia. Quando que você começa a ganhar dinheiro? Eu falei, também não sei. E o quanto que é copiável? Eu falei, pode ser copiável essa ideia. Eu falei, você tá maluca, minha filha. Então, a gente não sabia tudo isso. Mas a gente queria resolver o problema. Então, eu acho que esse quê de insatisfação, com querer resolver, junto com a garra, foi ajudando a gente a destravar os problemas para ir desde o convencer o cliente até ir colocando o produto. Sim. E uma dúvida, quando você começou a convencer a Bruna, você falou, a gente ficou 6 meses ali virando noite para fazer, e você continuava dentro da Ambev ou você já tinha saído? Continuava, gente. Todo mundo que me pede conselho, às vezes, poxa, eu tô com uma ideia, o que eu faço? O meu conselho é, respira, vai desenvolvendo, faz um MVPzinho, poxa, dá uma testada, porque é muito difícil. Tem um glamour nesse mundo empreendedor que, gente, não é a realidade. A realidade é muito trabalho, é muita instabilidade, é uma montanha-russa realmente de emoções. Então, é importante você amadurecer a ideia um pouquinho mais até você tomar a decisão de sair. Por exemplo, quando a gente saiu, eu tive o privilégio de conhecer 2 empreendedores nesse momento, que já estavam bem na minha frente, me deram conselhos muito bons. Isso também é uma dica importante. Vá atrás de pessoas que já fizeram isso para pegar esses conselhos. E eles falaram assim, olha, faça conta para vocês ficarem, no mínimo, 2, 3 anos sem ganhar R$1. Porque vai apertar o dinheiro. Vocês acham que vão conseguir investidor, vocês não vão. Vocês acham que vão conseguir cliente, não vão. E na hora que vocês tiverem todos esses nãos, o que você vai fazer? Ou você vai desistir, porque, poxa, sem recurso não tem como manter. Ou você vai desviar completamente a ideia para fazer... dar certo. Dar certo a rentabilidade. Então, a gente realmente fez isso. Por isso que no começo da Gup, eu, Guilherme e Bruna, fomos morar no mesmo apartamento. Vendemos os carros, coloquei 95% da minha poupança na Gup. Depois ela ficou zerada, porque aí no futuro a gente não conseguiu um investimento, a gente teve que pegar todo o restinho que tinha para fazer o negócio dar certo. Agora, imagine se a gente não tivesse planejado financeiramente. Talvez também a gente não estivesse aqui. Então, estar na empresa, esperar um pouquinho, fazer um planejamento super importante. Sem glamour nenhum, com certeza deve ser muito complicado conciliar as duas coisas, obviamente. Você continua tendo suas funções na empresa e, ao mesmo tempo, sua cabeça deve estar em outro lugar, né? Você tá trabalhando ali, mas tá pensando no projeto, tá pensando no MVP, enfim. Então, sem glamour nenhum, com certeza, é bem difícil, mas se você tem a oportunidade de equilibrar as duas coisas, se manter ali estável por um tempo para sustentar a sua ideia enquanto ela tá sendo preparada... É uma boa dica. Estratégia. É uma boa estratégia. Não, perfeito. Eu acho que
muito legal entender como essas viradas de chave aconteceram, né, na sua vida. Eu rejeitava o empreendedorismo, de repente virei intraempreendedora da noite pro dia, nem percebi. Essa virada também de você não gostar do RH e de repente se apaixonar, enfim, isso é muito legal e a gente costuma trazer e bater bastante nessa tecla de que nada é definitivo nas nossas trajetórias e nas nossas carreiras, assim. Você pode ser formado em administração e trabalhar no RH ou numa empresa de tecnologia que não tem nada de administração. Você pode se formar em uma área e trabalhar em outra. Você pode odiar uma ideia no princípio e depois se apaixonar por ela. Então, é muito legal que você traga um pouco desses exemplos todos na prática, né? O teu perfil meio que consolidando tudo que a gente costuma falar aqui bastante. Tudo que eu planejei, nada aconteceu, gente. E é muito legal isso, né? Sim. Porque você se permitir viver essas coisas. Puxa, você tá na faculdade, você acha que você vai ser engenheiro porque você tá fazendo engenharia. Mas vai que aparece um estágio completamente diferente, que você acha que você pode se desenvolver. Por que não experimentar? Acho que hoje a gente tá, ainda mais o pós-pandemia acelerou muito isso, né? As carreiras multi, onde cada vez mais, entrando um pouquinho mais no meu mundo de recrutamento, cada vez mais não vai existir o job description, que é a descrição da vaga. Vai ser cada vez mais um conjunto de competências que vai definir o que aquele cargo precisa para hoje. Porque daqui a 6 meses, aquele conjunto pode mudar completamente. Então, quanto mais a gente se permitir, porque a gente desenvolve muitas competências fazendo, mais a gente vai ter a possibilidade de como que eu dou o máximo do meu potencial para descobrir o melhor que eu posso ser, né? Perfeito. E acho que eu queria entender um ponto aqui, eu acho que deve ser uma curiosidade meio que geral, né? Há anos atrás, há uma década atrás, esse processo tecnológico para conseguir encurtar os recrutamentos e tal, ele era inexistente. Então, assim, era um trabalho manual, era um trabalho a mais pro RH, pro recrutador que tinha que, enfim, ler currículo por currículo, enfim. Isso foi digitalizado, o GUP fez isso, depois milhares de outras plataformas também começaram a fazer, cada uma no seu molde, obviamente, mas qual é a diferença daquele primeiro processo de digitalização, que é simplesmente pegar o currículo, a empresa ter a oportunidade de colocar a vaga online ali para conseguir reduzir um pouco do trabalho manual e fazer a seleção para o padrão que é hoje, visto que hoje as empresas fazem esse recrutamento digital, isso é uma realidade, mas com certeza de um padrão, de uma forma diferente do que era 10 anos atrás. O que mudou? Como era antes, como é hoje? Mudou muita coisa, assim. Acho que quando a gente começou a desenhar a estrutura do que seria esse mundo de recrutamento que a gente sonhava, tinham vários sonhos e vontades aí. Tinha um sonho inicial, que era o digitalizar o processo, porque a gente via que era impossível manualmente. Era muito... Ainda hoje, a GUP e outras plataformas faz todo um arcabouço para a empresa conseguir dar o feedback. Mas não necessariamente... É a empresa que tem que dar o feedback, mas ainda tem empresas que não dão feedback. Mas antes era impossível, você não conseguia fazer isso, né? Então, uma parte que a gente queria muito é, ao digitalizar, como é que a gente dá todas as ferramentas para a empresa conseguir avaliar de forma mais humana todas as pessoas, responder todas as pessoas. Tinha um segundo ponto, que era uma vontade grande, que é assim, como que era o recrutamento antes, quando você tinha que entregar o currículo? Era concentrado onde tinha a vaga. Ele não era democrático na forma geográfica. Era impossível uma pessoa do norte se inscrever numa vaga do sul-sudeste. Quando você coloca isso online, é muito mágico. Oportunidade. Né? Gente, gera muita oportunidade, gera uma democratização das oportunidades muito legal. Então, essa era uma vontade muito grande nossa. Tanto que a gente nunca começou focados... Isso foi um problema para os investidores. Vocês não estão focados no Sul e Sudeste. Mas a gente sempre quis fomentar empresas do Brasil inteiro para a gente conseguir mover isso tudo. Um segundo ponto é que para as pessoas candidatas, era muito frustrante você ter que ir numa empresa, entregar o currículo, gastar ônibus. Muitas vezes a gente está num país de alto desemprego e baixa renda, que as pessoas não tinham nem essa condição de transporte para levar esse currículo. E aí, quando você chegava lá, quantas vezes a gente já viu filas de emprego? Hoje é muito raro a gente ver, né? Mas super normal nessa época. As pessoas dormiam nessas filas de emprego. Então, quando a gente coloca isso, a gente abre 2 braços. A gente precisa resolver a dor das empresas, mas a dor das pessoas candidatas também. Até hoje, a gente ainda fica muito incomodados com a parte desigual do recrutamento. A realidade é que você tem, por exemplo, na GUP,
mais ou menos 80 mil vagas sendo abertas por mês, mas tem 13 milhões de inscrições. Nossa. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a grande maioria das pessoas não vão ter o sim, vão ter o não. E vão ficar tristes, vão ficar frustradas. E às vezes a gente vê, né, poxa, pessoas nas redes sociais falam assim, puxa, Gabi, eu não consigo passar. E a gente fica super mal com isso, porque às vezes é um pai de família, uma mãe de família que tá precisando daquele curso. E ela tá no direito deles e delas de colocar essa frustração, né, dentro do processo seletivo. Mas é que o Brasil não tem vaga para todo mundo, né? Só que agora a gente consegue permitir que as oportunidades sejam iguais, os recursos sejam iguais para todo mundo tentar competir, né? Não, é um tema complicado e super sensível, né? Isso, porque a gente também entra aí numa seara de falar sobre qualificações, né? Exato. Você falou sobre as skills e que cada vez mais a gente não vai conseguir ficar centrado no job description, porque não vai ser exigido na vaga que você faça tal coisa, mas que você seja tal coisa. Então, é muito complicado também ir acompanhando essas mudanças de mentalidade do mercado. Imagina como empresa você conseguir educar o teu público e fazer com que o seu usuário final, que no final acaba sendo o candidato ao usuário final, apesar das empresas serem as clientes, que, olha, é uma questão de, às vezes, habilidade, é uma questão de soft skills, é como fazer as pessoas, né, os não sei quantos milhões de desempregados, 13 milhões de pessoas, né, não tenho certeza se é esse o número atual, mas entender que ela precisa investir em soft skills. Como você convence, né, sobre isso? E até complementando, assim, é muito o ponto que você trouxe lá atrás, que, na verdade, as empresas, elas não são apenas sobre empresas e sobre estrutura, e sim sobre pessoas. São pessoas que fazem a empresa. Então, eu imagino que seja um desafio muito grande, né, vocês trazerem essa divisão para as empresas de, olha, na verdade, vocês precisam começar a olhar pessoas e trazer a visão para as pessoas de que vocês precisam entender que soft skills é importante para o seu dia a dia. Né? A gente tá falando do mundo de educação aqui antes de começar, né? Que vocês também estão super mergulhados. É muito complexo fazer essa evangelização, essa educação nas duas pontas. Porque, além de a gente ajudar na educação da empresa, que é uma pessoa ali, a gente trabalhou muito e continua trabalhando para a parte de diversidade também. Então, uma premissa, quando a gente começou a entender que inteligência artificial ajudaria muito a gente, foi como é que a gente cria uma inteligência ética, que não vai avaliar gênero, que não vai avaliar... Porque, gente, a gente tem vários estudos comprovados que ao olhar um currículo, por mais que a pessoa... tenha boa intenção, ela tem em 1 minuto um preconceito daquela pessoa avaliada. São vieses inconscientes, né? Vieses inconscientes. É olhar na foto, é olhar na faculdade que a pessoa fez, é o nome, são várias coisas complexas, até da gente compreender, né, que você já faz uma foto daquele candidata. Então, quando a gente monta a inteligência artificial, a gente traz também uma educação para as empresas de não pode ser olhado diversas características que podem impedir a diversidade. E aí, anos depois, a gente cria uma solução de diversidade onde a gente obriga os clientes a fazer um treinamento para poder usar esta solução. E aí, a gente tenta, né, levar essa consciência mais humana para o processo. Do lado das pessoas candidatas, acho que à medida que a gente vai... como empreendedores, né, fazendo negócio e crescendo, começa a surgir mais ideias, mais insights. Então, vou dar um passinho atrás que foi mais ou menos ali em 2019, olhando essa, né, disfunção de muitas vagas abertas, muitos candidatos, e por que não fecha essas vagas? Não é falta de pessoas. Igual a gente vê nos Estados Unidos, existe uma falta de talentos. Não é o nosso caso aqui no Brasil, é falta de qualificação. E aí a gente começa a entender que, puxa, precisamos levar qualificação. Que a pessoa candidata tem que ter essa consciência do lifelong learning, que você não vai passar na vaga mesmo se você fizer a melhor faculdade do mundo. Porque é muito mais do que isso hoje em dia. Então você precisa continuar estudando. Mas do lado da empresa, a consciência que, sabe todos esses skills que você está pedindo hoje, que está mudando tão rápido? Nem que a faculdade quisesse, eles não iam conseguir na mesma velocidade adequar a estrutura de currículo para formar esse profissional, para dar tempo de dar conta desse skill que você precisa para hoje. Então, isso, gente, está mudando um mindset que o mundo empresarial precisa ser um educador.
A gente precisa prover recursos para as pessoas conseguirem ter educação. E aí, por isso que a gente começa a dar pulos na nossa estrutura para sair do recrutamento, mas também não ficar só focado em recrutamento, e para outros mundos, como educação também, para ajudar nessa equação que é tão complexa, né? Ajudar no ecossistema como um todo. Como um todo, porque não é só contratação. Não é a culpa só de um, nem a culpa do outro, Não é um todo. Muito complexo. É muito mais complexo que isso. É um país subdesenvolvido, com baixa qualificação, baixa renda, as pessoas podem até ter consciência, mas eles não têm o recurso. E aí? E quando você pega, por exemplo, diversas vagas nas empresas que não fecha porque não tem gente, e como que você faz para conseguir ter essas posições? Será que eu vou contratar pessoas mais júniores e aí eu vou ter que me responsabilizar para desenvolver? Então, a gente está vendo uma mudança muito importante nesse mundo de negócios que está impactando até como a gente vai ser contratado. Sim, eu acho muito importante a gente trazer isso aqui e falar realmente na real, porque a gente vê uma proliferação gigantesca de termos, né? Ai, porque é quiet quitting, é porque não sei o quê. E a gente Cada hora um, né? Cada hora uma coisa, a gente precisa de fato promover debates para traduzir isso tudo. Perfeito. E explicar para as pessoas, explicar para quem tá... Ai, pronto, acabei de entender o que é quiet quitting, agora tem o quiet Friday, o quiet Monday, um negócio assim. Então, assim... então, realmente traduzir isso, colocar na ponta do lápis, né? Na ponta da língua, o que é, por que a gente precisa falar sobre isso, como isso me afeta na prática, né? Porque parece, quiet quitting começou lá nos Estados Unidos, como é que isso vai atrapalhar o meu dia a dia aqui, que tô pegando o ônibus para vir trabalhar, enfim. Então, perfeito. Então é importante que a gente fale sobre esse processo evolutivo e esses termos e tudo que tem surgido lá fora, que impacta aqui também. E você tocou num ponto, e agora eu queria de fato entrar nisso, que é dessas mudanças que a própria GUP teve de uns tempos para cá para conseguir atender essas diversas demandas, né? E não ficar apenas em recrutamento e seleção, mas conseguir olhar para essas outras necessidades. Aí é que a gente entra em vários detalhes do fato de vocês terem feito aquisições de empresas, né, que são adjacentes, né, trazendo essas novas verticais, como educação corporativa, enfim. Então, eu queria que você falasse agora um pouco desse ponto de vista do negócio e GUP, trazendo esses players para si, para fazer essa diferenciação e conseguir estar aí na tendência do mercado, acompanhando. Eu acho que tudo isso tem a ver com o tema, assim, de hoje, de, puxa, como é que a gente tá aqui, né? Quando a gente começa, assim, a história da GUP, que é intraempreendendo e tentando ouvir o que o negócio precisa, o que eu estou sentindo dificuldade, a gente traz isso quase para a cultura da GUP. Então, quando a gente começa recrutamento e seleção, a digitalizar, que não tinha nenhum player fazendo, cresce e vira líder, a gente podia ficar, viramos líderes, acalmar os corações, trabalhar um pouco menos, né, gente, porque a gente trabalha muito. Mas não, assim, tem muita coisa pra fazer, gente. Eu sou completamente apaixonada. E como que eu distraio minha mente? Lendo coisas de RH, olha que loucura, né? Eu sou muito apaixonada por esse mundo de gente, de RH, de pessoas. E pra gente realmente conseguir fazer com que as empresas evoluam junto com as pessoas, de uma forma legal e saudável, que é o que muitas vezes a gente não tá vendo hoje em dia, tem que ser muito mais do que contratar a pessoa certa. E aí vem o intraempreendedorismo nosso de... O que mais dá para fazer? E foi assim que a gente deu o pulo para educação corporativa. E quando a gente dá o pulo, todas as vezes que a gente dá o pulo de vamos entrar num novo negócio, tem duas formas da gente fazer. Ou vamos fazer dentro de casa, ou vamos fazer comprando uma empresa que faz algo muito melhor que a gente seria incapazes de fazer igual eles num curto, médio tempo. Então, quando a gente sai de recrutamento e vai para admissão, a gente viu que não tinha ninguém fazendo admissão, e aí a gente começou a fazer e desenvolveu 100% do produto de admissão dentro de casa. O produto estourou, cresceu mais de 10 vezes, 5 vezes, 30% da base de recrutamento e seleção usando esse produto, e aí o que acontece é que nos dá coragem para falar, faz muito sentido a gente dar novos passos. Porque essa pessoa RH, se tiver tudo num lugar só, vai facilitar 1000 vezes a vida dessa pessoa. E para a pessoa funcionária ou candidata, ter uma jornada única que você consegue ocupar no mesmo lugar, também é muito legal. E tem uma terceira parte que faz a gente dar o pulo, que é o poder de entender que essa jornada é única, faz você tentar transacionar esses dados. Olha que loucura esse RH. O RH ele foi criado com base em caixinhas. É a caixinha do recrutamento, é a caixinha da avaliação de desempenho. Mas, na verdade, isso deveria se conversar.
Por exemplo, contratação deveria acabar quando você fecha a vaga, ou depois de 6 meses que você contratou a pessoa, você fala, essa pessoa realmente eu recontrataria? Ela tá feliz? O gestor tá feliz? E aí, esse input deveria dizer que acabou o recrutamento, foi um sucesso. Mas e se você não falasse isso? Você falasse, puxa, não contrataria essa pessoa de novo, o gestor não tá feliz. Isso tá retroalimentando o seu recrutamento? Provavelmente não. E aí você tá contratando errado de novo, de novo, de novo. Então, o poder de criar esse ecossistema e essa jornada única com mais produtos é também ter um produto mais outro, não é 2, é 10, porque você dá muito mais sinergia. E aí a gente entra no mundo de educação corporativa, começa a estudar e vê que tem uma empresa lá em São Luís do Maranhão que era muito especialista nesse assunto, com um PhD, que é o nosso sócio, o Rômulo, que está à frente até hoje dessa business unit na GUP. E aí a gente traz eles e aprende a fazer M&A, porque é complexo demais. Pré e pós, assim, o pré do processo de estruturar, a gente nunca tinha feito isso, então teve que ter muito apoio ali também, né, ajudas. E o pós, gente, fazer isso é muito difícil, porque comprar numa empresa não é você realmente adquirir um negócio, é adquirir um time com as suas experiências, com as suas particularidades, pessoas. Com a sua cultura. Pessoas, de novo, pessoas. Pessoas que podem, na ponta, se sentirem até ameaçadas por estarem entrando num desconhecido. Super. Né? O que vai acontecer com o meu emprego? Às vezes já tem uma pessoa que faz a mesma função na empresa que está sendo você demitida. a compradora, você demitida. Exato. Vai ter dois de mim? É muito difícil, gente. Todas as vezes que a gente comprou, a gente foi agora para a terceira aquisição. Primeira coisa que a gente faz é um bate-papo muito claro e transparente com todo o time, com all hands, com tudo, de falar como que a sua vida vai mudar ou não vai mudar. Porque o medo é maior para a pessoa que está sendo adquirida do que a ansiedade e felicidade, com certeza. E aí a gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito legal, muito humana. Fez com que a gente comprasse o nosso principal concorrente no ano passado, que foi a Kenobi. E esse ano, por que a gente deu o pulo para clima e engajamento? Clima e engajamento, isso também é novo, né? Uma plataforma de clima e engajamento. Porque não adianta só você estar com o time, com os skills, as habilidades, né, corretas. Não adianta você só desenvolver. Se a gente está vivendo um momento de pós-pandemia, que saúde mental tá em altíssimo. Altíssimo. Burnout, ansiedade. Não adianta as empresas estarem fazendo um monte de layoff agora e falar assim, gente, mas vocês que ficam, tá tudo bem. Tá tudo bem. Claro que não. Essa pessoa tá morrendo de medo, de ansiedade. Hang in there. Assim, aguenta firme. Tá Pelo menos você tá aí. Olha isso. E muito do que você trouxe do termo, né? Puxa, a pessoa querer fazer o mínimo possível para continuar com o seu emprego, é um pouco de reflexo da forma não humana que a gente trata as pessoas. Porque tudo é um vai e volta. Se eu te tratar de uma forma fria e não humana, você vai dar o seu melhor? Não vai dar o seu melhor. Você não vai estar engajada para criar um monte de coisa legal. Então, entra clima e engajamento para ajudar o gestor nesse mundo complexo. Como que eu faço para melhorar a saúde mental do meu time, deixar as pessoas mais engajadas, mais felizes? E, gente, tá mais do que comprovado. Você que está ouvindo. Felicidade, engajamento é rentabilidade. As pessoas mais felizes, mais engajadas, são muito mais inovadoras. Elas querem dar o melhor delas no trabalho. É um ganha-ganha. Não é que o dinheiro traz felicidade, a felicidade também traz dinheiro, né? Exato. Exato. É a roda que tem que ser cada vez mais ganha-ganha para a gente fazer isso ficar mais sustentável. Total. Então foi assim que a gente deu os pulos e não para por aqui, assim, a gente ainda tem muitos sonhos, muitas coisas que a gente quer fazer. Não, muito legal, e é legal entender também que ainda há mais por vir, então há mais verticais para serem olhadas, né, além do engajamento, do recrutamento, da admissão. É uma evolução, né? Da educação. A gente tem uma evolução como ser humano. E as empresas também, é o que a Mari falou, assim, elas precisam evoluir. Então, quando a gente evolui, as empresas evoluem junto. E então o mercado vai indo pra frente, né? Sim. Exato. E assim, se a gente parar, o mundo tá mudando tão rápido. E as inovações têm que vir para isso, né? Igual a gente lançou no passado um negócio que foi até difícil a gente ajudar a educar o mercado do termo, CRM. Porque CRM é muito de vendas, de marketing, né? E a gente lançou CRM para recrutamento. Aí o pessoal falou assim, puxa, um CRM para recrutamento. A gente falou, gente, o mundo mudou. Agora o talento escolhe a empresa, não é só a empresa que escolhe o talento. Então, se o talento escolhe a empresa, eu preciso começar a me comunicar com o talento muito antes de abrir a vaga para ele
querer trabalhar comigo, porque é um convencimento também. Exato. Então, tem muita inovação aí para isso. E aí, chegando já, a gente finalizando aqui o nosso episódio, eu queria te fazer uma pergunta mais pro lado pessoal. Legal. Que eu sempre faço aqui para todos os empreendedores que vêm conversar com a gente. Dê alguma dica de algum livro, algum filme, ou pode ser um TED, um podcast, que você gostou nos últimos tempos, ou que mudou a sua vida em algum momento? Eu tenho um filme que mudou minha vida completamente. Ele é antigo, gente, mas assim, eu acho que eu já assisti umas 10 vezes. Que é Em Busca da Felicidade. Porque mostra uma história de uma pessoa sem recurso que saiu do nada para construir algo super grande. E que o grande quê é humanidade e garra. E eu acho linda essa história. Toda vez que eu vejo, assim, eu me inspiro, eu choro. E eu tento trazer muito isso para dentro da GUP também. E aí um livro que eu também já reli algumas vezes, é muito legal, que é o Ikigai. Não sei se vocês já leram. Já? O Ikigai fala muito de... Muitas vezes a gente fica nessa loucura de buscar a felicidade, o sucesso, né? E, na verdade, essa busca pelo arco-íris, né? O tesouro no final... ela não é legal. Porque na hora que esse tesouro chegar, e aí? O que você vai criar fazer? Um outro arco-íris. Então, a gente vai ser muito mais realizado se a gente conseguir unir, né, uma missão, um propósito, suas habilidades, impacto, né, que fala muito dentro do Ikigai. Puxa, como é que você cria impacto? O impacto pode ser ajudar a sua família. Para cada pessoa, impacto é algo. E tá tudo bem. Que bom que é diferente, né? Então, impacto de ajudar a comunidade. Isso traz realizações e um sentimento de felicidade muito mais completo. Então, como a jornada empreendedora é difícil, né? E a gente não tem um marco, né? Não tem. Você chegou no marco, você vai pro próximo. Eu fui aprendendo que, ao compreender essa felicidade por meio de impacto e as coisas que me fazem bem, ter isso claro, isso vai me dando sentimentos bons que eu curto a jornada, né? Que é muito importante a gente conseguir curtir a jornada. Que legal. Não, acho que é uma mega dica as duas, né? Sim. Tanto o livro quanto o filme. Tenho certeza que muita gente pode correr para assistir agora para ver se realmente é tão inspirador quanto você falou. Mas é muito do viés pessoal também e em cima de uma obra, né? Às vezes a gente também tá passando por um momento específico da vida e quando a gente lê aquilo, a gente fala, ai, meu Deus, que faz todo sentido. Sou eu aqui, tá me retratando. Então, muito legal. Mari, vamos encerrando aqui o nosso papo, mas com um mega agradecimento, porque foi um papo riquíssimo. Eu espero que a gente consiga continuar acompanhando todas essas mudanças que ainda estão por vir, tanto no mercado de trabalho, quanto nessa forma como as empresas olham para recrutamento, para talento, para retenção e atração desses talentos. E, obviamente, nas mudanças que também forem acontecer na GUP no futuro, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, tem muita coisa ainda por vir. Muita coisa por vir, gente. Super obrigada pelo convite. Obrigada. E convite aí para todo mundo que está assistindo a gente também, que a gente consiga, seja empreendendo ou empreendendo, criando coisas legais para o mundo, né? Eu acho que o mundo ele pode ser muito melhor para a gente viver quando a gente cria essas coisas melhores. Então, vamos continuar do lado de cá, com certeza também. Vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir gerar esse impacto. Muito obrigada de novo, Mari. Obrigada, Júlia, por ter dividido aqui comigo de novo o papo. Foi um prazer. Gente, muito obrigada por acompanhar. Curta, se inscreva e acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.